Vamos começar essa lição. Transformar aqueles modelos teóricos lindos de rendimento na Solana em portfólios reais exige um rigor absurdo. No papel, os cenários de taxas de juros são incríveis, né? Mas é na hora da execução on-chain que a verdadeira engenharia financeira entra em jogo. Nosso foco nessa análise é 100% quantitativo. A gente vai entender como pegar essas projeções teóricas e converter em estruturas reais, daquelas que performam de verdade. E para a gente ancorar isso na realidade logo de cara, precisamos falar sobre o grande vilão, o deslizamento, o famoso slippage. Sabe o que é isso? É basicamente o principal ponto de atrito que simplesmente destrói os rendimentos teóricos. É aquela perda efetiva de preço ou de rendimento que acontece quando uma ordem é executada em proporção à liquidez disponível lá no pool. Olha, sem contabilizar esse atrito desde o início, qualquer modelo vira só uma ilusão, um castelo de areia. O roteiro de hoje para essa lição está bem direto. A gente passa por teoria contra a realidade, construção de portfólios, a lógica do rebalanceamento, o impacto dos custos, medindo o APY líquido e, para fechar, a preparação para a execução. É um mapa perfeito para quem busca excelência operacional lá na rede. Então, seção 1. Teoria contra a realidade. Os atritos do mundo real. Aqui a gente vê claramente as limitações da teoria pura, porque a rede real é implacável. Aquelas taxas de utilização, as taxas base, as inclinações e os pontos de inflexão, os famosos kinks, tudo isso é vital para entender os incentivos. Mas na boa, eles falham feio em considerar as premissas de custo zero. A modelagem teórica dá para a gente cenários valiosíssimos, claro, só que eles só viram portfólios de verdade quando a gente joga as restrições operacionais para o meio do ecossistema. 2. Construção de portfólios diversificados. A diversificação na Solana. Agora a gente muda a marcha para o conjunto de ferramentas usado para testar aqueles cenários. Nós temos 3 vetores matemáticos bem distintos de alocação que vão ser a fundação absoluta para as simulações, os nossos backtests. O perfil conservador foca em defender o capital alocando 60% no pool A. O equilibrado distribui os pesos de um jeito mais simétrico e o arrojado, ele assume exposições maiores a pools mais voláteis, justamente buscando taxas de retorno mais altas. A gente vai analisar cada um desses cenários de forma super imparcial e objetiva. Na prática, construir esse motor de simulação, usando Python com bibliotecas de dados, por exemplo, segue passos bem concretos. Primeiro, as séries temporais de yields são carregadas e validadas. Depois, os pesos de alocação são definidos com precisão cirúrgica. Aí, o retorno do portfólio é calculado dia a dia usando produtos escalares, multiplicando os pesos pelos rendimentos. E, por fim, a parte dolorosa. Os custos de transação e de deslizamento são rigorosamente deduzidos da conta. Seção 3. A lógica do rebalanceamento. Os mecanismos de operação. Vamos explorar as regras que ditam quando a gente deve mover capital. O que é realmente fascinante aqui é o balanço entre previsibilidade e eficiência. Tem um trade-off claro operando. O rebalanceamento periódico funciona como um reloginho, executando trades, digamos, a cada 30 dias, não importa o que o mercado esteja fazendo. Já o rebalanceamento por limiar é super reativo. Ele só entra em ação na blockchain quando as alocações reais desviam significativamente, tipo, mais de 5% do nosso alvo. Isso salva um bom dinheiro em taxas quando o mercado está calmo, mas pode exigir vários ajustes em janelas de alta volatilidade. 4. O impacto dos custos. A erosão dos retornos. É aqui que a coisa fica séria, porque a matemática não perdoa. A fórmula para o impacto do deslizamento pega o tamanho da operação, divide pela liquidez do pool e multiplica por um fator lambda. O que isso quer dizer na prática? Que o impacto no preço cresce de um jeito absurdo toda vez que a gente tenta fazer uma operação muito grande num pool que não tem profundidade suficiente para absorver aquele volume. É atrito puro. E os custos da simulação se dividem em 2 grandes grupos. Temos as taxas fixas da rede, que são cobradas por cada transação executada na blockchain da Solana. E temos o deslizamento variável, que a gente acabou de destrinchar matematicamente. Juntos, esses custos são as variáveis absolutas que precisam ser gerenciadas para não deixar o rendimento derreter no meio do caminho. 5. Medindo o APY líquido, os retornos reais pós-custos. Chegou o momento em que a verdade aparece. A realidade da execução pune a teoria pura sem dó. Os custos derrubam os retornos brutos em todos os 3 perfis. Olha só os resultados. O portfólio conservador estaciona num APY líquido de 3%. O equilibrado bate os 4% e o arrojado chega a 5,2%. Fica claríssimo que uma fatia gigantesca daquele rendimento que parecia incrível no modelo isolado foi engolida simplesmente pelo ato de rebalancear o capital. E tem um detalhe que não dá para deixar passar.
uma queda máxima, ou maximum drawdown, de impressionantes menos 12,1% no portfólio arrojado. Esse dado mostra de forma bem nua e crua os riscos de cauda severos quando se busca rendimentos mais agressivos. Quando a taxa de utilização num pool passa daquele ponto de inflexão crítico, a volatilidade e as perdas no curto prazo podem castigar o balanço pesado. Para amarrar os conceitos centrais dessa lição, temos 3 princípios de ouro. Primeiro, sempre mapear minuciosamente as sensibilidades do modelo em relação aos pesos de alocação. Segundo, custos de transação e deslizamento nunca são detalhezinhos. Eles têm que ser tratados como efeitos de primeira ordem no planejamento. E terceiro, parametrizar todas as configurações em arquivos JSON. Isso garante que os experimentos sejam totalmente reprodutíveis por qualquer um na comunidade de desenvolvedores. E, finalmente, seção 6. Preparação para a execução. Estabelecendo os limites de segurança. É aqui que a gente pega tudo que foi testado e cria ferramentas de proteção. O passo final, antes de rodar isso na mainnet, é montar um memorando operacional conciso, de uma página só. Ele precisa listar a alocação de melhor desempenho olhando exclusivamente para o API líquido, a regra de rebalanceamento ideal para minimizar o atrito e, muito importante, o orçamento máximo de taxas tolerável. Esse memorando é literalmente a ponte entre a simulação no laboratório e a realidade brutal de um ambiente ao vivo. O que nos deixa como uma provocação indispensável para o próximo passo da jornada de engenharia. Pense nisso. Como transformar essas simulações, agora validadas e ajustadas ao risco, em controles operacionais reais e mecanismos à prova de falhas ao vivo lá na blockchain? A resposta para essa pergunta é a fundação absoluta para construir um playbook de gerenciamento de risco. A matemática pesada a gente já resolveu. Agora, construir essas proteções reais no mundo on-chain, bom, essa é a nossa próxima fronteira.